Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então retomando o nosso curso, né? Os nossos cortes de ciência política e chega a hora da gente falar de uma maneira de enxergar o mundo chamada realismo. Nós falamos na aula passada, né, no corte passado, do idealismo enquanto maneira de ver o mundo. O idealismo tem a ver com a utopia, com imaginar o melhor mundo possível, chegando ao ponto mesmo de, como Platão, propor uma cidade ideal, uma cidade perfeita que a gente sabe que não existe, que não existiu, que nunca existirá, pelo menos no plano terreno, né? Então, esse é um caminho. Você olha a realidade idealizando, pensando nas coisas ideais, a cidade ideal, o político ideal, o atleta ideal e assim por diante. Né? Praticamente qualquer coisa, qualquer pessoa você pode imaginar idealizando. Mas o assunto do nosso vídeo aqui, e aí eu faço um gancho, né, inevitável com a situação da Venezuela, é mostrar o que seria, pelo menos no campo teórico, o oposto do idealismo, o oposto de viajar na maionese, né? De sonhar, de colocar a imaginação para funcionar de maneira abstrata e às vezes até sem um pé na realidade, né? Ou até sem os dois pés na realidade. Tomar cuidado essa coisa de pé, sandália, chinela, que até isso está dando polêmica, né? Nesse clima de, como é que se fala, de polarização ideológica que a gente está vivendo de novo no Brasil nesse ano eleitoral. É uma situação de impotência que eu tenho, né, perante a polarização, porque eu tenho vontade que ela não exista, que os debates sejam mais puxados para o centro do que para os extremos das ideologias, mas quem sou eu, né? Uma gota d'água no oceano, quem sou eu para mudar um fenômeno sociopolítico que está envolvendo aí milhões e milhões, né? Dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Mas, enfim, a gente está aqui hoje para falar qual seria uma proposta realista, tendo como exemplo o caso da Venezuela. Vou mandar aqui um abraço para o Igor Mundim, que me pediu o vídeo sobre a Venezuela. Eu demorei um pouco, tive um pouco ausente, né, sem conseguir gravar esses dias, envolvido aí com outras atividades, mas estou aqui para falar do caso da Venezuela dentro da perspectiva do realismo, né? Então a gente mata aqui dois coelhos com uma cajadada só. A gente expõe a proposta realista e a gente faz uma breve análise da situação venezuelana. Bom, o realismo ele é associado lá na antiguidade, sobretudo com Aristóteles, né? Embora também, principalmente na área de relações internacionais, ele seja associado, e aí é um realismo já um pouco mais radicalizado, com
Tucídides, né? Ali na história da Guerra do Peloponeso. Mas eu vou me fixar em Aristóteles, que tem uma abrangência geral, um alcance geral infinitamente maior que aquele de Tucídides, né? Embora Tucídides também seja considerado um clássico do pensamento político. A proposta realista, pessoal, é ter os pés no chão, é enxergar as coisas não como elas devem ser, porque o dever ser está lá no idealismo, né? Como as coisas devem ou deveriam ser no mundo perfeito. Aqui no realismo a gente tem o contrário, é o espírito da ciência, né? Eu quero saber a verdade, doa quem doer. Muitas vezes, inclusive, saber a verdade, quando a verdade é desagradável, dói no próprio cientista, enquanto ser humano. Por mais que a gente procure ser frio, imparcial, há uma série de situações em que a gente só não se emocionaria ou não teria sentimento se a gente não fosse humano ou fosse um ser humano muito frio, né? Sem empatia. Estão vendo aí o caso desses meninos desaparecidos aqui no estado do Maranhão, em Bacabal, né? Todo dia a gente tem uma esperança de que vão aparecer com vida, mas é claro, né? A razão nos leva a saber que cada dia que passa a esperança de encontrá-los com vida é menor, né? Que até o Exército colaborou com essa busca, está colaborando ainda. Tem drones com sensores de temperatura e nada disso aí encontrou os meninos, né? Nem o fato de que dos três ali um foi achado muda substancialmente a situação, porque inclusive é um menino especial, né? Tem o transtorno do espectro autista, então também o relato dele não é algo tão claro, né? Não é algo que ajude tanto nas buscas. Então, os cortes de ciência política são para mostrar caminhos. E o caminho do realismo nos leva a perceber, por exemplo, né, a busca da verdade, doa quem doer. Em resumo, isso nos leva a dois pontos que eu queria destacar nesse vídeo aqui. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva. Estou procurando postar esses vídeos semanalmente, né? No fim do ano me enrolei um pouco, fiquei um tempo sem postar, mas estou retomando aqui a ideia de fazer semanalmente, ou talvez até um pouco mais nesse mês de férias agora, né? Esse mês de janeiro. Então, peço aquela coisa toda, né? O canal do YouTube é importante para fortalecer o canal, para que o YouTube entregue para mais pessoas interessadas em ciência política. É importante que você curta, que você compartilhe o vídeo, se você gostou, que você se inscreva no canal para receber notificações toda vez que um vídeo novo for postado por mim aqui, né? Então, peço tudo isso e também coloco uma questão que vocês podem responder nos comentários. Você se considera uma pessoa mais realista ou mais idealista? Pense aí, faça uma autoanálise. Você parte da preocupação com o ser? Você é uma pessoa que primeiro quer saber como o mundo é,
como as coisas funcionam para depois você agir, ou você primeiro idealiza, você imagina como deveria ser a cidade ideal, e aí você corre atrás dessa ideia, desse sonho, dessa utopia. Você está mais para platônico, com o idealismo, ou para aristotélico, com o realismo? Tá? Me diga aí nos comentários, o curioso para saber o que as pessoas acham de si mesmas, né? Eu tenho uma tendência a ser mais idealista, mais... Ninguém é totalmente idealista nem totalmente realista, né? Tem horas que a gente tem que ser mais realista, mais pé no chão. Tem horas, principalmente, quando a gente está planejando algo, planejando um projeto, em que o idealismo ajuda, principalmente, a dar os primeiros passos, né? Você tem algumas ideias, algumas visões de como as coisas deveriam ser e você faz algum tipo de projeto a partir daquilo. Então, com relação à Venezuela, eu procuro resumir realisticamente em duas questões o que está em jogo. Primeiro, o que mais chama a atenção, o mais óbvio, principalmente do ponto de vista das relações internacionais, a questão da soberania violada, né? A gente fica de olho em pé aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, quando tem uma intervenção, como foi a intervenção, né, para tirar do poder Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos, porque eu não sei se vocês sabem, mas nos anos 60 e 70, toda a América do Sul sofreu intervenções militares, como a que o Brasil sofreu em 64. Ou na década de 60, ou na de 70, ou às vezes em alguns países até nas duas. Então, aquela velha história, né, que os Estados Unidos enxergam a América do Sul como seu quintal, eles pintam e bordam, eles intervêm, eles derrubam governos. Então, isso é extremamente preocupante e incômodo, porque desde a década de 90, né, que os Estados Unidos não fazem uma intervenção desse tipo, de tirar um governante do poder, como fizeram aqui com Maduro. O outro lado é o lado do povo venezuelano, né? Nicolás Maduro é um ditador, né, que matou muita gente na oposição, que persegue a oposição, não há liberdades civis, né, suficientes lá na Venezuela, tanto é que eles acabam emigrando para outros países, entre os quais o Brasil. Então, muita gente tem colocado assim, vai melhorar para o povo venezuelano, né? A ver, né? Só que colocando de maneira extremamente sintética, de maneira minimalista, como exige os vídeos, como exigem os vídeos dessa série dos cortes de ciência política, a questão que eu deixo no ar, e que você pode responder nos comentários, é a seguinte: será que vale a pena aceitar uma violação de soberania como modo de melhorar a vida do povo venezuelano? Né? Não é um preço alto demais a ser pago? E mais do que isso, né? Nem os próprios Estados Unidos, nem o próprio Trump, pelo que a gente tem acompanhado aí no noticiário, tem clareza do que eles vão fazer da Venezuela. A única clareza, claro, com perdão da redundância aí do clareza, claro, é que os Estados Unidos vão, né, já estão, aliás, fazendo isso, tomar conta do petróleo venezuelano. Engraçado, né? Os Estados Unidos só saem para derrubar governos em nome da democracia
onde tem petróleo ou algum tipo de riqueza a ser explorada, terras raras, né, coisas do tipo. A gente já viu esse filme antes. Por petróleo se fez a Guerra do Golfo em 91. Se fez, não, os Estados Unidos fizeram, né? A Guerra do Golfo em 1991. Só para ficar nos exemplos mais próximos aqui. Por petróleo, os Estados Unidos fizeram a malfadada Guerra do Iraque em 2003, passando por cima pela primeira vez na história de uma determinação do Conselho de Segurança da ONU, que é a última instância que existe para garantir a paz mundial. E agora, novamente, os Estados Unidos intervêm, retiram um governante, tudo bem, eleito em eleições fraudadas, né? Eu estou convencido disso. Os dados, a recusa em dar as atas corretas das eleições levam a isso. Mas esse modo de agir, esse modus operandi é abertamente, frontalmente contrário ao direito internacional público, né? Que tem como um de seus princípios mais basilares, mais básicos, o respeito à autodeterminação dos povos. Então, sendo bem realista, acho que a gente tem que ir nessas duas linhas: a violação de soberania e o bem-estar do povo venezuelano, que não é uma questão ideológica, é mais do que isso, é uma questão humanitária. É isso, pessoal. Não vou me estender muito, né? Senão vira uma aula mesmo. A ideia não é ser uma aula. Talvez até para frente eu faça um curso com aulas mesmo mais longas, né? De 1 hora ou até mais. Mas, por enquanto, é só deixar o toque do caminho do realismo, né? De enxergar as coisas como elas são, para daí alterá-las, se possível. É o caminho de Aristóteles. E esses dois pontos para serem o cerne, o centro da nossa investigação, da nossa reflexão sobre o que está acontecendo na Venezuela. Ok? Então é isso por enquanto. Não sei se você está assistindo de noite. Aqui está de noite, né? Aqui são acho que umas 7 horas, mais ou menos, 7 para 8 horas da noite. Mas, enfim, deixo a todos meu até logo, um abraço e, por favor, comente aí nos comentários se você é mais idealista ou mais realista e, a partir desses dois pontos, uma análise da situação na Venezuela. Fico muito grato a todos que chegaram até o fim do vídeo. Continue acompanhando, tá? Bote aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Os vídeos estão ficando maiores, né? O assunto vai ficando mais denso. Nós já estamos chegando aqui a 19 minutos, enquanto o meu objetivo inicial era em torno de 10 minutos no máximo, mas fazer o quê? Tem assuntos que, mesmo tentando falar superficialmente, apenas dar toques, como é o meu objetivo, a gente acaba se estendendo um pouco mais. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.